Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, tributamos ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Quarta-feira, culto de doutrina, e hoje nós iremos meditar numa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27, que nos fala a respeito dos dois fundamentos. De antemão, a Deus, ao Senhor, seja a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os dois fundamentos é o que nós iremos falar nesta noite, para o louvor e para a glória do Senhor. O que é fundamento? Fundamento é a base, é o princípio, é o apoio sobre a conduta de vida de cada ser humano. Cada um de nós decidimos, temos uma base, temos um princípio, principalmente no que se trata da vida espiritual. O Senhor Jesus, ele inicia seu ministério com este sermão, que é conhecido como o Sermão da Montanha. E este sermão, ele começa no capítulo 5 e ele se estende até o final do capítulo 7. Justamente nessa passagem que Jesus fala a respeito do que ele havia mencionado. E ele nos diz as consequências que aconteceria com aqueles que dessem ouvidos, com aqueles que não dessem ouvido, com aqueles que praticavam, com aqueles que não praticavam a sua palavra. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus nos ensinou muitas coisas. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o Senhor nos ensina muitas coisas. Preste atenção, por favor. Eu não vou falar sobre todas elas, mas eu vou citar pelo menos os títulos do que Jesus falou. Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças, ele nos ensina sobre o sal e a luz do mundo, ele nos ensina que não veio revogar a lei e sim cumprir, ele nos ensina sobre o que foi dito aos antigos e o que ele nos diz sobre homicídio, adultério, juramento, vingança, amor ao próprio, a prática da justiça, como dar esmola, amor ao próximo, como orar, como jejuar, os tesouros do céu, a luz e as trevas, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, o juízo temerário proibido, não deis o que é santo aos cães. Jesus incita a orar, Jesus fala sobre as duas estradas e também fala sobre os falsos profetas. E ele encerra este sermão justamente falando sobre esses fundamentos. Daí ele menciona estes dois fundamentos. E qual o resultado? De início eu quero perguntar para você. Você escuta a palavra do Senhor? Você ouve a palavra de Cristo? Claro que sim. Claro que sim, é a resposta que você vai me dar. Nesse contexto que Jesus aqui nos menciona, todos, sem exceção, escutam as palavras do Senhor. Porém, eu quero agora fazer uma outra pergunta para você. Você pratica estas palavras? Agora é uma outra questão. Se eu perguntar se você ouve estas palavras, claro que você ouve. Se eu perguntar, você lê? Você vai responder sim. Mas agora eu estou te perguntando, você pratica estas palavras? E isto é muito sério. A sua resposta que você tem que dar para você mesmo. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de vida, nós teremos muitas surpresas.
Surpresas do tipo, numa linguagem figurada, como aplicou Jesus, teremos chuvas, teremos rios transbordando, teremos ventos contra nossas vidas. Isso está revelado pelo Senhor Jesus, que viria sobre todos e também para todos. A caminhada cristã, ela não é suave. A caminhada cristã não é suave. Quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente encontra afirmações feitas pelo Senhor, afirmações feitas pelos apóstolos, que devem chamar a nossa atenção. Por exemplo, João 16, 33. Jesus nos adverte de antemão como é que seria a nossa caminhada aqui nesta terra. Disse Jesus: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que Jesus nos adverte, dizendo que estas coisas a gente deveria estar ciente. Mas ele também nos diz que a gente tem paz nele. E é justamente a paz que a gente tem nele que faz a diferença. Que faz por onde a gente, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a gente tenha bom ânimo. Porque nós cremos que Jesus é capaz de mudar qualquer história, qualquer situação, qualquer quadro. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflições. Pelo contrário, o Senhor já deixou claro. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou também uma advertência bem interessante para o nosso conhecimento. Diz assim a palavra do Senhor: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Como disse e repito, a nossa caminhada não é suave. Embora nós temos muitos momentos agradáveis, mas nem todos eles serão agradáveis. Terão momentos difíceis em nossa vida. O Senhor também nos diz lá em Atos, no capítulo 14, versículo 22, como é que seria o nosso acesso, como é que seria a nossa caminhada aqui na terra. Está escrito: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, nossa caminhada não é suave. Nossa caminhada vai ter, como disse Jesus, chuvas. Vai ter, como disse Jesus, rios transbordando. Vai ter, como disse Jesus, ventos contra nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, eu tenho algo muito importante para te dizer. Nossa caminhada não será suave, mas o final, sim, o final será glorificado. Olha o que é que o Senhor nos diz, o final de nossa caminhada. Apocalipse 14, versículo 13. Ele aqui nos revela a situação daqueles que terminaram sua história aqui na terra. O que é que está escrito? O que é que o Senhor nos adverte? Ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha, depois da nossa caminhada encerrar aqui, quando a gente dormir e morrer no Senhor, sim, o Senhor diz: o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nossa caminhada não será suave, mas no final, olha, nós seremos bem-aventurados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele também nos revela o futuro de nossas vidas, o que é que acontecerá. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, uma passagem rica, uma grande promessa para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Diz a palavra de Deus: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus. E ele diz que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto,
Nossa caminhada, apesar de não ser suave, mas o final será glorificante para o louvor e para a glória do Senhor. Não sei se você conhece, não sei se você sabe, mas Paulo também diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 25, ele faz uma comparação com a nossa vida presente e com a vida futura que nós temos por receber. Olha o que é que o Senhor nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. E para finalizar, versículo 25 está escrito: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Glória ao nome do Senhor Jesus. A caminhada pode não ser suave, mas o final será glória. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Atenção, meu amigo, atenção, meu irmão, presta atenção que eu vou te dizer agora. Cuidado, eu vou repetir, presta atenção que eu vou dizer agora. Cuidado com aqueles que dizem: venha para determinada religião, venha para determinada igreja e pare de sofrer. Cuidado com aqueles que prometem esta palavra para você. Isso não procede de Deus. Aqui neste mundo, nós estamos certos de que a caminhada não será suave. Como é que eu posso dizer isso? Eu vou te mostrar mais uma passagem nas Sagradas Escrituras, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7 até o 12. Escuta com atenção. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo. Eu vou repetir esse versículo 9, porque ele é muito interessante. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 12, para encerrar. Por meio de Silvano, que para vós outro é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Como você pode ver, como você viu na passagem sagrada, aqui neste mundo, não só você, não só eu, todos os irmãos espalhados pelo mundo inteiro têm seus momentos de sofrimento, que Jesus chama de ventos, que Jesus chama de rios transbordando, que Jesus chama de tempestade, que vem sobre todos, que todos terão que passar por elas, que não há como se livrar, faz parte da vida. Na nossa caminhada cristã, teremos momentos
Olha o que eu vou dizer agora. Na nossa caminhada cristã, teremos momentos que, se a gente pudesse, a gente parava o tempo. Para não sair mais daquele momento. Na nossa caminhada cristã, tem momentos que, se a gente pudesse, a gente parava o tempo. Tem determinados cultos, tem determinados momentos de nossa vida, que, se a gente pudesse, a gente iria para o tempo, fica como está, não vamos mais sair daqui, não vamos mais sair desse lugar, não vamos mais mudar, porque aqui está bom demais. Pedro, João, Tiago tiveram uma experiência inesquecível. Qual foi essa experiência? Lá em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4, nos fala sobre o monte da transfiguração. Olha que experiência teve Pedro, Tiago e João. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. O negócio estava tão gostoso, o negócio estava tão bom, que Pedro nem se preocupava em ficar sem tenda, que Tiago e João nem se preocuparam em ter um lugar para eles. Eles estavam tão satisfeitos, tão felizes com a situação, que eles disseram: Senhor, se tu quiseres, fazemos 3 tendas, uma será tua, uma de Moisés e uma de Elias, mas que a gente não saia daqui. Em outras palavras, de tão gostoso, de tão maravilhoso que era aquele momento. Se Pedro, se Tiago e João pudessem, eles teriam parado o tempo naquela ocasião. Mas a gente não pode. O tempo não para. O tempo nos ensina coisas terríveis, como também nos ensina coisas boas. Como também tem momentos em nossas vidas que, se a gente pudesse, a gente parava o tempo, mas a gente não pode. Durante nossa caminhada vai ter momentos de chuvas, vai ter momentos de rios transbordando, vai ter momentos de ventos fortes batendo contra nossas vidas. Isso é inevitável. Segundo Jesus, ele nos mostra esses 2 fundamentos que vão vir para todos. Teremos momentos maravilhosos, semelhantes a esse que Pedro, João e Tiago viveu. Teremos momentos, e você já teve, e você pode estar tendo, e você vai ter com certeza, momentos inesquecíveis, sim. Mas também teremos esses momentos de rios, de chuvas, de ventos. O problema é como é que a gente age nestas circunstâncias. Esse aqui é o problema, como é que a gente age nestas circunstâncias. É aí onde vem a questão. Dependendo de nossas atitudes para com a palavra de Cristo, o resultado é bem diferente de um para o outro. Dependendo da sua atitude para com a palavra de Cristo, o resultado vai ser muito diferente de um para com o outro. Qual será o resultado? Talvez você não saiba, talvez você saiba, mas esteja esquecido, mas eu vou te lembrar. No Velho Testamento, no Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nos mostra o que acontece com aqueles que praticam a palavra do Senhor. O Senhor chama de bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o resultado daqueles que praticam a palavra, daqueles que põem em prática a palavra. Aqueles que não praticam, o resultado é triste. Olha como é que o Senhor nos explica, olha como é que o Senhor nos mostra.
No texto que nós lemos como base para a mensagem desta noite, Mateus capítulo 7, no versículo 25, Jesus nos mostra o resultado daqueles que praticam a sua palavra. Daí a razão de eu voltar mais uma vez e te perguntar: você pratica a palavra de Jesus? Você procura colocar em prática a palavra do Senhor na sua vida? Não olhe para A, não olhe para B, não olhe para C, não olhe para D, olhe para você mesmo. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele não vai te perguntar por A, por B, por C, nem por D. Ele vai te questionar, Ele vai conversar com você. É você que vai prestar contas a Ele. Qual é o resultado? Versículo 25, disse Jesus: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Porque foram edificados sobre a rocha. Aquela vida, aquele ser, aquela pessoa que colocou em prática a palavra do Senhor. Veio esses momentos difíceis, veio essas horas difíceis, mas ela não caiu. Sabe por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra. Aqueles que ouvem, porque muita gente escuta, mas não é só ouvir. Aqueles que ouvem e não praticam, olha o que é que acontece. Versículo 27. Jesus dá o resultado. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe, meus queridos, que a chuva caiu para todos. Os rios transbordaram para todos. Os ventos sopraram para todos. Mas nem todos ficaram em pé. Também nem todos caíram. Alguns permaneceram em pé, outros caíram. Quem caiu? Os que ouviram a palavra e não praticaram. Os que permaneceram em pé, os que ouviram a palavra e praticaram. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou te dar um exemplo no Antigo Testamento, um exemplo bem prático de alguém que ouviu a palavra e não praticou. E o resultado foi triste. Nós conhecemos a história do primeiro rei de Israel, Saul. O que aconteceu com Saul? Começou maravilhosamente bem. Começou profetizando, começou fazendo uma obra magnífica, começou conquistando muitas vitórias, começou conquistando muitas bênçãos. Porém, no final, ele não praticou, ele não obedeceu, ele não honrou a palavra do Senhor. E nos diz, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E eu queria que você ouvisse com atenção o que está escrito. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 23, do mesmo capítulo. Olha o que é que o Senhor diz ainda para Saul. Porque, Saul, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Versículo 26, do mesmo capítulo. Diz o Senhor: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Por que Saul perdeu o seu reinado? Porque desobedeceu a palavra do Senhor, não praticou a palavra do Senhor. Meu querido, você que está me ouvindo, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela é condicionada à nossa atitude para com a palavra do Senhor. Se você não sabe, Jesus escreveu algumas cartas
para a sua igreja. E no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8, Jesus menciona duas coisas de qualidades que a igreja dele fez. E ele diz: conheça as tuas obras, falando para a igreja, o Senhor Jesus. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Você, meu querido, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você, meu querido, que diz que faz parte da igreja do Senhor Jesus, quem sou eu para pensar ou imaginar que você não faz parte da igreja? Você, quem sabe, e Jesus muito mais. Você sabe se procura ou não praticar a palavra do Senhor. Você sabe se guarda ou não a palavra do Senhor. Você se conhece. Eu quero te dizer nesta noite, não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Não pense que nós seremos capazes de enganar a Deus, não. O rei Saul desobedeceu a Deus, não obedeceu a sua palavra, perdeu seu reinado. Perdeu, sabe por quê? Porque não procurou obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Com isso, a gente aprende que o importante não é começar bem, o importante é a gente terminar bem. Há muita gente que começa bem, mas não termina bem. Há muita gente que é uma bênção, mas depois relaxa, depois esfria, depois esmorece, depois não é mais o que era. Aprenda, meu querido, que o importante não é começar bem, o importante é você terminar bem. E eu vou te dar nessa noite vários exemplos de homens, mulheres, que começaram bem e terminaram bem. Nossa história tem começo, tem meio e tem fim. Nosso começo e nosso meio, ele pode ser todo alterado. Agora o fim é que não pode. O fim não pode. O fim nós temos que terminar bem. Nós temos um exemplo na palavra de Deus. Nós temos um capítulo que nos fala do exemplo de homens e mulheres que terminaram bem. Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo nos mostra a história de vários homens, várias mulheres que deixaram a marca da sua história. Eu vou não mencionar a história deles, só alguns nomes. Por exemplo, Abel terminou bem sua história. Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E eu poderia aqui falar ainda muito e muito mais. Eu vou te mostrar vou te falar sobre Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, muitos profetas que tiveram uma história que foi concluída bem, que terminou bem. E, para que você tenha uma ideia, no capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 33 até o versículo 40, o Senhor nos mostra muitas histórias juntas, sem citar nomes. O Senhor diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões.
foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A história desses homens, a história destas mulheres, nos mostra que a caminhada não é suave, mas o final é glorificante. No final é glória a Deus, no final é bênção. Muitos terminam como Saul, caído, prostrados. Outros terminam em pé, firmes. Atenção, meu querido. Nossa história vai terminar aqui na terra. A minha história vai terminar aqui na terra. A sua história vai terminar aqui na terra. Hoje, milhares de pessoas encerrou sua história aqui na terra. E como é que essa história terminou? Com Cristo ou sem Cristo? Aqueles que terminarem sua história sem Cristo, terminaram prostrados, caídos, tombados. Mas aqueles que terminaram sua história com Cristo, diz a Bíblia, que quando Lázaro morreu, o mendigo, vieram os anjos de Deus e o levaram para o seio de Abraão. Terminou sua história exaltado. Terminou sua história glorificado. Vamos terminar nossa história como? De que maneira? Prostrado ou firmes? Não tem outra opção. Ou a gente termina com Jesus, ou a gente termina sem Jesus. E a prova de que nós terminamos com Jesus é nossa obediência à sua palavra. Não basta, não é suficiente eu e você dizer: eu sou, eu creio. A prova, a autenticação dessa verdade, dessa palavra, desse testemunho, é nosso compromisso com a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor diz: prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Aproveita as oportunidades, prega a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai nos responder algumas perguntas. Tem como saber a minha situação? Tem como saber nossa situação? Se nós estamos firmes ou se nós estamos caídos? Mas se porventura alguém estiver caído, você pode se levantar hoje, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Se você cair, você quiser, Deus vai fazer uma obra na sua vida, vai transformar, vai renovar, vai regenerar, vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova história. Ele vai escrever na sua vida, desde que você assuma um compromisso com a sua palavra. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. A palavra é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra é poderosa para salvar a nossa alma. É por isso que Jeremias disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o meu coração. É por isso que o Senhor diz que vela pela sua palavra para cumprir. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Por isso que o Senhor chama a minha atenção, chama a sua atenção, para a gente não enganar nós mesmos. Eu vou repetir o versículo 21 e depois eu vou ler o 22. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Os templos que são construídos são lugares para a gente se reunir, louvar, bendizer, exaltar o Senhor e pregar a sua palavra. Mas se a gente dependesse dos templos, o que seria de nós hoje? O que seria de você hoje? Impossibilidade de vir para o templo. Impossibilidade de vir para a igreja. Talvez você não entendeu, talvez você não aprendeu, talvez você não foi ensinado. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Atos capítulo 7, versículo 48. Atos capítulo 7, versículo 48, o Senhor nos diz o seguinte: entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E onde é que Deus habita? Ele habita no mais altos céus e habita no coração quebrantado e contrito de qualquer ser humano que assume um compromisso com Ele. E esse compromisso com Deus está vinculado à sua palavra. Daí a razão do Senhor dizer através de Tiago: não esteja enganando a você mesmo. Seja praticante da palavra. Não seja apenas ouvinte, enganando a vós mesmo. Aqueles que apenas ouvem, Jesus diz o resultado: quando vier a chuva, quando vier o vento, quando vier a tempestade, grande é a sua ruína. Por quê? Porque não praticava a palavra. Porque não pratica a palavra. Mas aquele que pratica a palavra, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, pode vir a chuva que vier, pode vir o vento que vier, pode transbordar o rio que transbordar, ele permanece firme, porque ele está sobre a rocha. Ele está edificado na rocha. Meu querido, não adianta, não faz sentido eu e você dizer: eu sou, Senhor, Tu és meu. Senhor, isso é importante, isso é necessário, sim. Mas se não for de coração, se não for sincero, se não for verdadeiro, não funciona. Não funciona. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49, Jesus nos adverte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? De que adianta eu e você, Senhor, Senhor, de que adianta? Será que isso funciona? Senhor, Senhor, isso funciona? Funciona se a gente fizer o que Ele manda. Mas se a gente não fizer o que Ele manda, não funciona. Quer uma prova? Brasil, país abençoado por Deus, país que é rico por natureza, um país que tem um turismo que ninguém no mundo tem. Quem é que tem as praias bonitas e belas como nós temos? Um país que tem tudo para a gente sobreviver de uma maneira maravilhosa. Qual é o país que tem a alimentação que nós temos? Qual é o país que tem a natureza que nós temos? Qual é o país que tem o que nós temos? Qual é o país que tem uma transamazônica daquela, uma coisa linda daquela? Qual é o país que tem o que nós temos? Abençoado por Deus, por natureza. Nosso país se declara cristão. Mais de 80% do nosso país diz que é cristão. E nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Que cristianismo é este? Até parece que o Senhor é, não, nem pensamento. O Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, santo, santo. E Ele diz para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Santo significa separado, separado do mundo, separado para Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não se justifica. Não há como alguém dizer que é de Jesus e viver na prática da imundícia do pecado. Não tem como. Impossível. Quem é de Deus é uma nova criatura. Quem é de Deus é um novo ser. E se alguém
que é de Deus, que é do Senhor, caminhar por caminhos tortuosos, Deus vai castigar, repreender. Não tem como, impossível. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 27. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do 26. Olha o que é que está escrito. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não tem como alguém viver no pecado sendo de Deus, porque se ele viver no pecado, Deus o disciplinará, Deus o corrigirá, Deus o castigará, Deus vai fazer nele o quê? Justiça. Aqueles que são dele, os que não são, deixa a coisa acontecer. No dia do juízo, ele vai prestar conta. No dia do juízo, ele vai prestar conta. Mas eu quero te dizer que Deus tem bênçãos para mim e para você. Deus quer que a gente seja abençoado em todas as áreas de nossa vida. Para isso, Ele nos deu a sua palavra para a gente praticar. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Jesus é teu Senhor? Jesus é teu Salvador? O que acontece com muita gente é que tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Muita gente tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Mas Jesus não pode ser Salvador se não for o Senhor. Romanos 10, versículo 9. Diz assim: se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor. Se tu, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus não é só Salvador, Jesus tem que ser também Senhor. Daí a razão dele dizer, em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? 47, disse Jesus: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha que coisa interessante. Todo aquele que vai a Jesus, todo aquele que vai a Jesus e ouve as suas palavras e as pratica, ele vai dizer, ele vai mostrar a quem é semelhante. Versículo 48. Disse Jesus: ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Como você está construindo sua casa? E eu não estou falando da casa física, eu estou falando da sua casa, corpo, vida espiritual. Jesus usa uma linguagem figurada de uma construção civil, de uma casa, mas essa casa ele está falando de nossa vida. Como você está construindo sua vida? Quem pratica a palavra do Senhor
Jesus compara ele a um homem que construiu uma casa bem edificada. A chuva bateu, o vento bateu, o rio bateu contra. Ela não pode ser abalada, porque ela foi edificada, ela foi bem construída. Mas Jesus também diz para aqueles que ouvem, porque há muita gente nas igrejas que estão acostumadas a ouvir, e ouvir o que gostam. Ah, como é bom ouvir os pregadores que falam sobre bênçãos materiais. Ah, como é bom ouvir os pregadores que falam sobre coisas prósperas. Ah, como é bom ouvir coisas agradáveis aos ouvidos. Ah, como é bom ouvir elogios e tapinha nas costas receber. Ah, como é gostoso. Mas quando o Senhor chama a responsabilidade, a coisa é outra. Versículo 48. Aquele que ouve e não pratica, o Senhor diz. Versículo 49. Aquele que ouve e não pratica, diz o Senhor, aquele que ouve e não pratica a minha palavra, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Tenta imaginar uma casa sendo construída sem alicerces. Tenta imaginar qual é o resultado dessa casa. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A vida espiritual, a vida de qualquer ser que ouve a palavra do Senhor e não pratica, Jesus compara ele a uma casa construída sobre areia, a uma casa construída sem alicerce. Não vai permanecer em pé, vai ser grande a sua ruína. Meu querido, minha querida, abra seu ouvido em nome de Jesus, abra seu coração em nome do Senhor Jesus e assuma um compromisso com Deus, com a sua palavra. É por isso que a gente vê quantas famílias destruídas, sabe por quê? Porque não dão ouvido à palavra do Senhor. É por isso que a gente vê muitos jovens destruídos, sabe por quê? Porque não dão ouvido à palavra do Senhor. É por isso que a gente vê muitos homens, muitas mulheres destruídos, sabe por quê? Porque não dão ouvido à palavra do Senhor. Aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor, lembre do Salmo 1, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Sabe por quê? Porque ele está edificando a sua vida sobre a rocha, ele está construindo a sua vida em cima de alicerces bem feitos. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que você está construindo sua vida? Como é que está a sua vida espiritual? Ou você acha que você vai enganar Jesus Cristo? Você pode enganar a sua família. Você pode enganar a sua igreja que você faz parte. Você pode enganar seu líder espiritual. Você pode enganar seus amigos. Você pode enganar quem você quiser. Mas não esqueça que o Senhor Jesus disse, João capítulo 4, versículos 23 e 24. Chegou o tempo, disse Jesus, João 4, 23 e 24. Disse Jesus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não adianta eu estar aqui dando glória a Deus e aleluia, de que adianta? E eu ter uma vida dupla. Que adianta você estar na igreja, glória a Deus e aleluia, e ter uma vida dupla? Isso significa não pôr em prática a palavra do Senhor. Isso significa não pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Isso significa que você está construindo uma vida espiritual sobre areia. Mas se você pôr em prática a palavra do Senhor, pode vir o que vier. Pode vir coronavírus, pode vir qualquer outro troço, pode vir qualquer outro bicho, pode vir qualquer outra coisa, não tem problema, você está firme, você está, como diz o Salmo 125, está feito os montes de Sião, firmes para sempre. Firme para sempre. No versículo 24, o Senhor Jesus diz, de João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Como é que você anda? De que maneira você anda? Essas coisas que acontecem,
Isso que está acontecendo é Deus chamando a atenção dos seus, é Deus chamando a atenção do mundo. Olha, está chegando a hora, está chegando o momento. Eu estou fazendo isso porque eu já disse que ia fazer há muitos anos atrás. Isso iria acontecer, isso iria surgir, isso iria ser visto. Isso é uma advertência para que a gente se prepare, para que a gente se organize. Não esqueça, o Senhor nos adverte. Isso é Deus advertindo, te prepara, te conserta, arruma tua vida, põe tua vida no altar, entrega tua vida a Jesus, faz Ele teu Senhor, faz Ele teu Salvador. Não brinca de crente, não brinca de igreja, não brinca de ser evangélico, não. Seja sincero, seja verdadeiro, mude sua história, se arrependa, transforme sua vida, faça Deus escrever na sua vida uma nova história. Aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, comparado a um homem imprudente, a um homem insensato, a um homem louco. Porque ninguém vai enganar, jamais ninguém conseguirá enganar a Deus. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, será comparado a um homem sensato. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é comparado a um homem insensato. Que Deus te abençoe. Eu vou terminar essa mensagem dizendo para você a seguinte frase: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. A medida de um homem, a verdadeira medida de um homem, não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. O Senhor te ama. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Mas para isso, você precisa ser sincero com Ele. Senhor, pequei. Senhor, errei. Senhor, falhei. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Senhor, eu quero mudar a minha história. Senhor, a partir de hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor. A partir de hoje eu quero declarar que Tu és meu Salvador. Mas também eu quero assumir um compromisso contigo. Tu és meu Senhor. Eu vou procurar, Senhor, viver segundo a Tua palavra. Eu vou procurar viver segundo a Tua palavra. Eu vou procurar andar segundo a Tua palavra. Eu vou procurar viver segundo a Tua palavra. Faça esse compromisso com Deus, não é comigo não. Não é com ninguém humanamente não. É você e Deus. É você e Deus. O Senhor nos diz: aquele que me honra, eu honrarei. Aquele que me despreza será desmerecido. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Que Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ele, repreenda essa enfermidade, esse mal que está assolando a humanidade. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, use da sua infinita misericórdia. E que você, meu querido, nessa oração eu te apresento, que você desperte, que você pare, que você pense: sem Jesus, sua história não está com nada. Você pode estar aí no maior conforto desse momento. Sem Jesus, você não está com nada. Agora com Jesus, nós estamos seguros. Com Jesus nós estamos seguros. Com Jesus você estará seguro. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é entregar a sua vida a Jesus, é fazer dele o seu Senhor, e aí procurar fazer não a sua vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esta noite. Te louvamos por esses momentos que Tu nos proporcionaste. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, meu Deus, nesse instante te apresentar a minha família, a família dos irmãos que estão aqui nesta noite, cooperando para que este culto pudesse ser realizado. Nosso irmão Silvano, nossa irmã Nalva, nosso irmão Agnaildo, nosso irmão Fagner, nosso irmão Júnior, nossa irmã Mara. Ó Deus, sê conosco, sê com nossas famílias, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nos livra desse mal, nos protege desse mal. Te pedimos, não porque merecemos, te pedimos pelos méritos de Jesus. Te pedimos em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dá um restante de dia, de noite abençoada em Tua presença. Te pedimos, te agradecemos no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus.
que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino e bendito Espírito Santo permaneça conosco e com todos os filhos de Deus espalhados na face da terra. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe mais e mais, em nome do Senhor Jesus.